estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mapa do Will Smith. Ele que recentemente é uma das pessoas citadas, né? Como... a palavra não é cúmplice, né? Mas uma pessoa que é ligada ao Puff Diddy e possivelmente cometeu algumas coisas, supostamente, obviamente, né? A gente não é Deus, a gente não pode afirmar com 100% de certeza nada. Mas a gente vai olhar o mapa dele e discorrer um pouco sobre isso. Ele é um libriano dos primeiros graus, então ele tem um pouquinho de virgem ainda, no mapa bem pouco. Ele deve ter nascido nos primeiros dias de Libra. Ele tem Sol na casa 5, que é uma pessoa ligada a crianças. E ligada ao setor criativo, à criatividade. Ele é muito criativo. E temos Sol e Urano. Criativo e em alguns momentos até rápido. Ele tem grandes sacadas. Ou teve grandes sacadas ao longo da carreira dele. Interessante observar isso. Que eu não sei com quantos anos ele teve a ascensão dele. Mas ele teve uma ascensão muito rápida. Porque ele tem Sol e Urano. Urano, ele, vamos dizer assim, acelera as coisas. Coisas que você poderia conquistar um pouco mais tarde, acabam ocorrendo mais cedo. Principalmente na questão artística, que lida com a casa 5, né? Ele tem ascendente em Gêmeos, o regente do ascendente está na casa 6. O que eu poderia dizer de Mercúrio na casa 6? Mercúrio na casa 6 não é muito falante. Interessante observar que esse Mercúrio está entre Libra e Escorpião. Tá entre a casa 6, entre Libra e Escorpião, mas não tá em questão de casas, não tá tanto na casa 5. Tá entre a casa 6, entrando mais na 6, né? Mercúrio na 6, ou Mercúrio em Virgem, né? Tem uma característica de ser muito crítico. E como ele tá fazendo uma conjunção com Vênus, tem uma criticidade com as mulheres, com as figuras femininas. Eu poderia dizer isso, né? É um equilíbrio entre... não é a positividade tóxica, né? Mas entre a situação de ser muito crítico ao ponto de ser destrutivo e equilibrado. Interessante observar isso, né? Ele tem Lua em conjunção com Netuno na casa 6. Que poderia falar que ele trabalha com arte, né? Ou seria uma pessoa ligada a movimentos artísticos. Teria bastante oscilações em relação à carreira. Sim, poderia falar disso, né? Escorpião. Poderia falar de coisas proibidas também. Se a gente parasse pra pensar. Aí tem Marte na casa 4. Que é um Marte que eu diria assim, ele é crítico em relação à família. Bem crítico, porque o Marte dele tá em Virgem. Ele é crítico em relação à família, ou a família é crítica em relação a ele. Existe algo relacionado a positividade tóxica. Eu tô com essa palavra na minha cabeça. Mas em relação à família dele. Talvez tenham altas expectativas em cima dele e ele não pode suprir isso. A grande maioria de nós não pode suprir as expectativas dos outros. É interessante que ele tem uma conjunção na casa 5, que é Plutão, Júpiter, Urano e Sol. Urano e Sol eu já falei. Eu não sei se esse Júpiter e esse Plutão, eles estão perto o suficiente para ser uma conjunção. Mas eu vou considerar uma conjunção. Eles estão em Virgem, né? Júpiter, Plutão e Júpiter. Sim, os filhos dele
vão se afastar dele. Eu não sei se a filha dele já se afastou, mas o filho dele tentou a maioridade. Como eu falo, quando eu falo maioridade, eu falo da pessoa com determinada idade pedir a palavra não é absolvição, mas quando você quer se libertar da sua família e ter outorga, eu esqueci a palavra. Outorga para tomar as próprias decisões, mesmo sendo menor de idade. Todos os filhos dele vão se afastar dele? Sim, vão. Porque ele tem Plutão na 5. É o mesmo Plutão que o Luciano Huck ele tem também. Então, ou os filhos vão morar longe, ou, vamos dizer assim, não vão querer contato, ou vai acontecer alguma coisa. Mas esse Plutão na 5 ele é muito característico de afastamento dos filhos. Ele caracteriza muito isso. Na maioria das vezes, nas pessoas comuns, obviamente, ele fala que os filhos moram longe e que, digamos assim, eles... a palavra não é que não vão querer contato, mas vai ficar muito difícil para manter um contato diário, assim, com os filhos. Então, não é uma coisa que, os filhos vão desviver, porque tem pessoas que são terroristas. Mas eles, a maioria das vezes, só vão morar longe. No caso do Will, eles não vão querer muito contato, não. Ele tem Júpiter na casa 5. Júpiter na casa 5. Júpiter na casa 5 normalmente são pessoas que têm muitos filhos, né? A gente pensaria nisso, porque Júpiter, ele expande tudo que ele toca. Ele, vamos dizer assim, cria coisas do nada. Poderia falar da criatividade dele? Poderia, né? Júpiter na 5. São pessoas muito criativas. O que eu posso falar mais? Tem ascendente Gêmeos, eu acho que eu já falei em Mercúrio na 6. Muito crítico com as mulheres. Casa 2 em Câncer. Uma pessoa que, digamos assim, ela lida com o dinheiro de uma forma... A palavra não é destrutiva, né? Mas cancerianos têm algumas ressalvas com o dinheiro. É bom ter algumas ressalvas. Câncer na casa 2 ganha muito dinheiro. Eu gosto muito de câncer na casa 2. Cancerianos em si ganham muito dinheiro, né? Mas se eles sabem lidar com dinheiro é uma outra situação. Casa 3 em Leão. Casa 3 em Leão. Normalmente, casa 3 são primos, tios, parentes, pessoas próximas, mas não tão próximas. Então, o que eu poderia dizer de Leão na casa 3? Os parentes deles são pessoas, digamos assim, egocêntricas, no mínimo. Mas eu acho que quem conhece mais vê essa opulência, essa coisa de serem pessoas bem leoninas. Deve ser interessante observar isso. Quem, obviamente, acompanha de perto. Eu diria que é tudo sobre eles? Diria. Os parentes veem como se fosse tudo sobre eles. No caso, tios, primos e pessoas próximas. Casa 3 também fala de comunicação. Ele também pode ter uma comunicação bem egocêntrica também. Além dessa questão de parentes. Pode ser também o contrário, né? Que a gente poderia pensar que os parentes acham que é tudo sobre o Will. E que tudo gira em torno dele. Pode ser isso também, né? Casa 4, eu acho que eu já falei, né? Virgem. Uma família extremamente crítica e uma família extremamente destrutiva. E que toma ações muito... Como posso dizer? O que eu posso falar? Muito agressivas, talvez. Talvez seja essa palavra. Muito agressivas.
Casa 5 em Libra. Ele consegue equilibrar a criatividade dele com uma questão de trabalho, mas não com as questões de filhos. Os filhos vão invariavelmente, eu já falei disso, vão se afastar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Plutão. Libra, né? Ele pode ser crítico em relação às namoradas dele também, né? Porque a casa 5, ela também é uma casa que fala de namoro. Namoro e pentes. E vi de pentes qualquer coisa, qualquer interação que resuma cunho sexual. Qualquer mulher que, vamos dizer assim, tenha cunho sexual nele. Ou que eles tenham algum tipo de relação, seja de namoro ou seja de flerte. Relações mais superficiais, né? Casa 6 em Escorpião. Regente da casa 6 na casa 5. Ele pode ter algum tipo de problema de saúde relacionado a filhos. Pode. Ou os filhos em relacionado ao trabalho dele. Ou os filhos podem não querer seguir o mesmo caminho que ele seguiu. Tipo, se afastarem desse meio artístico e, sei lá, não serem pessoas públicas. Por mais que os dois filhos dele, que aparentemente aparecem, são pessoas públicas, né? Mas eu vejo que como se eles quisessem se afastar desse meio artístico, ou do trabalho dele, ou do que ele faz. Pode ser isso também, né? Sagitário. É interessante, o mapa dele é meio torto, né? Por conta das casas interceptadas, então fica difícil de ler. Mas Sagitário dele pega a casa 7. Regente de Sagitário é Júpiter. É Júpiter. E aí tá na casa 5. Os parceiros passam pelos filhos. Que situação. Ou, como o Sagitário rege mente e rege situações que passam pela nossa mente, isso não faz sentido. Eu ia falar uma situação que, tipo, os parceiros têm que ser aprovados pelos filhos. Mas Sagitário é muito... Sagitário na 7 normalmente não se apega a ninguém, sabe? Porque tá sempre mudando, tá sempre se movendo, tá sempre criando, imaginando e sabe? Sagitário na 7 não é um bom posicionamento pra você casar com ninguém, porque você não vai se estabelecer. Porque você vai querer sempre mudança. Eu mesma tenho meio de céu Sagitário, eu tô sempre querendo mudar de carreira. Eu tô sempre tentando fazer coisas novas. Interessante isso, né? Ele tem Capricórnio na casa 8. Ele busca alguém de boa condição financeira. Ou que trabalhe bastante. Ou que tenha pouca condição financeira e trabalhe bastante também. Mas Capricórnio não é conhecido por ser um signo muito sexual. E Capricórnio não é bom. Capricórnio normalmente tem problemas com o pai, né? O que normalmente acontece. Eu acho que ele tem, se eu não me engano.
problemas com o pai. Agora... Nossa, o mapa dele tá muito torto. Fica até difícil de ler pra mim. Tem aquário. Ao mesmo tempo que o Capricórnio, ele pega... Ao mesmo tempo que o Capricórnio, ele pega a casa 8, ele pega a casa 9 e vira um bololô, né? É uma coisa interessante. Então, ele é uma pessoa muito crítica em relação a parceiros, em relação ao trabalho dos parceiros, né? E Aquário na casa 9. Aquário na casa 9 normalmente são pessoas que são bissexuais, normalmente, né? Não sei se isso já veio a público, né? Que ele é. Mas normalmente é interessante. Porque não são pessoas que se mantêm presas a regras sociais. Eu já vi algumas pessoas que têm um Urano na casa. Urano na casa 9 serem bissexuais. Obviamente não é todos, tá bom? Não surtem. Você que tem Urano na 9. Mas é interessante isso. Interessante observar. Tem o meio do céu em Aquário? Tem o meio do céu do Aquário em Aquário. Interessante. Visionário, porque esse Aquário rege o regente de Aquário, que rege a casa 10, tá na casa 5, que é Urano. Então ele é meio que um visionário. Uma pessoa que visiona. Uma pessoa que vê além, né? Em questão de trabalho é bom. Em questão de mente rápida ele tem também. Aquário regendo, pegando um pouco da casa 9, ele tem uma mente rápida. Só que o que eu mais vejo é que as pessoas que têm um aquário proeminente, elas não sabem lidar com a própria mente. Ou elas não sabem ou elas não querem, né? Ou elas põem Rivotril pra dentro. Interessante. E aí eu sempre digo, não, Rivotril não, pelo amor de Deus. Lide com isso. Lide com quem você é. Ele tem peixes regendo a casa 11. Peixes em cima da casa 11. E também pegando um pouco da 10. E esse peixes, ele... Vamos dizer assim, o regente de peixes está na casa 6. E se você for muito louco, pode considerar Júpiter também regente de peixes. Eu sei que existem alguns astrólogos que eles falam, não, é só Netuno. Mas existem astrólogos e astrólogos, não é mesmo? Então temos casa 5 afetada e casa 6 afetada. Se você for muito doido, considere a casa 5. Eu também sou um pouco louca. Então ele pode lidar tanto com coisas dos filhos ilícitas, porque peixes rege isso, tanto quanto coisas ilícitas em relacionado ao trabalho dele. Peixes tem uma tendência a uma fuga? Tem uma tendência à fuga. Se não tomar cuidado, pode virar uma pessoa legalize. Legalize que eu falo, a pessoa que usa... Eu pensei em trópicos, mas remédios, coisas que façam a pessoa sair da realidade dela. E como ele tem uma coisa de casa 5, pode ser que ele esteja envolvido no caso do Didi? Pode. Relacionado a crianças? Sim. O próprio filho? Talvez. Porque a gente não pode afirmar nada, né? A gente pode especular aqui pelo mapa dele. E interessante que esse peixes, ele também pega a casa 11, que é a casa dos amigos. Então, os amigos podem trabalhar com coisas relacionadas a entorpecentes.
e trabalhar com coisas relacionadas a crianças. Expandir isso, né? Porque é Júpiter. Interessante. Ele tem uma cabeça de dragão. Cabeça de dragão, pra você que não sabe, é a parte nossa kármica do mapa, né? Então, essa cabeça de dragão, ela acaba pegando a casa 11 e a cauda de dragão, que é a parte meu Deus. Da onde a gente veio em vidas passadas, ou na primeira infância, né? Acaba pegando a casa 5 e a 6, entre a 5 e a 6. Interessante observar isso. Será que ele vai cair por conta dos amigos dele? Ou por conta de alguma coisa relacionada à internet? Porque casa 11 também lida bastante com a internet. Ele já teve aquele problema do tapa no Oscar, né? Então a internet acabou pesando nisso também. Interessante observar isso, como a parte de grupos vai ser importante pra ele. Não vai ser uma coisa isolada dele sozinho, vai ser uma coisa em conjunto. Essa cabeça de dragão, ela tá em Áries. Então, coisas relacionadas à violência, a cabeça também, porque Áries rege cabeça. E coisas relacionadas a grupos, internet. E eu acho que não tanto causas sociais. Eu pensaria poderia ser algo relacionado ao coletivo. Tem Saturno 12. Saturno 12 é interessante, porque normalmente eu falo que Saturno 12 não volta mais. Mas esse Saturno dele, ele tá entre a casa 11, que são os amigos, e a casa 12. Entrando já na casa 12. No final da 11, entrando na 12. Então, o que me faria pensar que o karma dele, se você parar pra pensar, né? Porque Saturno, ele fala de karma. O karma dele é algo relacionado a coisas proibidas. Porque casa 12, né? Coisas proibidas, não tão claras. Entorpecentes. E os amigos dele. É interessante observar isso, né? Esse Saturno, ele tá em Áries. Então, pode reger cabeça, pode reger coisas corporais? Acho que não, né? Mas ações que ele pode ter tomado em questão a amigos. Touro na casa 12. E algo de ingerir também. Também pensaria nisso. Porque touro, ele rumina, depois ele vomita, depois ele come de novo. Então, um ciclo repetitivo. Poderia pensar nisso. Que pode ser algo que ele já deveria ter resolvido isso, mas ele não conseguiu. Então, uma situação se repete mais uma vez. Para que ele fique consciente disso. E agora que eu tava pensando, ele tem uma lua em conjunção com Netuno. A gente já falou que pode ser coisas relacionadas a coisas ilícitas, mas a mãe que tem uma lua em Escorpião é muito crítica em relação aos filhos. E Netuno ali, pode ser que ela tenha incentivado ele na carreira artística, mas também pode ser uma mãe que buscou uma fuga em situações, digamos assim, de entorpecentes. Pode ser uma mãe que tenha usado algumas coisas para fugir da realidade. Em Escorpião é muito crítico. Em Escorpião é muito crítico porque Escorpião é uma figura muito crítica, né? Não sei se vocês conhecem muitos escorpianos, mas os escorpianos que eu pude observar e analisar, eles são muito críticos com relação a si mesmos e com relação aos outros. É um pouco de Virgem 2.0? É um pouco de Virgem 2.0. Mas eu acho que Virgem
ele torna as coisas que ele critica em ouro, sabe? Conforme o tempo vai passando e conforme ele vai desenvolvendo, pelo menos eu sou assim, né? Ele torna essas críticas algo que ele possa... A palavra não é sobreviver, mas desenvolver algo em cima, não é uma crítica vazia. Escorpião, ele se critica porque aparentemente ele se odeia, né? É por volta disso. E aí a gente vai pra Revolução Solar do Will nesse ano. Eu não sei se vocês vão querer que eu fale profundamente sobre a Revolução Solar dele nesse ano. Mas eu pude observar algumas coisas interessantes nessa revolução. Primeira coisa que eu pude ver, digamos assim, é que ele tá com o Sol na casa 12 e Mercúrio na 12. Ou seja, ele vai ter algo que vai, digamos assim, fazer... Não, a palavra não é fazer. Alguma coisa vai aparecer que vai fazer falarem dele. Não só essa situação do Didi também. Mas é como se houvesse pessoas, digamos assim, outras pessoas falando sobre coisas que elas passaram com o Will Smith. Então, pode ser que a gente descubra mais coisas além dessa situação do filho dele ter sido supostamente abuso, sabe? Pode ser que outras pessoas falem, não, eu tive uma experiência com o Smith que foi tanto tal. Eu tive uma experiência com o Smith que foi tal. Entende? Pode ser que apareçam outras pessoas falando dele, além das que a gente já conhece, que a gente já viu. E é interessante observar isso, né? De coisas que a gente não sabe nesse momento. Por exemplo, uma história macabra de algo que ele fez e que vai vir à tona. Ele tá com um ascendente em Libra nesse ano. Ele já fez aniversário? Sim, ele já fez aniversário porque ele faz no dia 25 de setembro. Então fazem mais ou menos uns 5 dias que ele fez aniversário. Ele tá com Vênus na 1. Então, possivelmente ele vai estar muito bonito esse ano. Com autoestima legal, mas ao mesmo tempo ele não vai estar se sentindo muito bem. Interessante que a Vênus dele tá em Escorpião e o regente dessa Vênus, ou regente de Escorpião, se você preferir, tá na casa 4. Então, ele vai meio que se afastar da casa dele. Plutão, ele tem uma situação de afastamento. Pode ser que... Eu vou explicar isso mais pra frente. Pode ser viagem? Pode. Pode ser viagem. Mas existe uma questão de afastamento da casa dele. Parece que ele não vai ser a pessoa que para muito em casa. Eu não sei se ele tá com um novo projeto ou se ele tá trabalhando nesse momento. Mas vamos ter notícias, né? Ele tá com Saturno a 5. Saturno a 5, como eu já falei. Ou a casa 5, obviamente, né? A casa 5 normalmente é uma casa que fala de filhos, fala de crianças, fala de criatividade, fala de coisas relacionadas a namoro também, apostas também, fala de inúmeras coisas, né? Mas no caso do Will, ele tá especificamente com Saturno a 5. Então, como eu tava falando, Saturno a 5, ele é meio que o planeta do karma. Então, tudo que o Will está vivendo é uma situação karmática, talvez. Se você parar pra pensar, pode ser sim. Por quê? Porque Saturno está na casa 5 em Peixes. Peixes, como eu já citei, é o planeta da casa 12. É um signo que normalmente rege a casa 12. Então, coisas relacionadas tanto a filhos, tanto a crianças, tanto a namoros,
coisas relacionadas a, vamos dizer assim, aos temas da Casa 5 voltam à tona como uma situação karmática. Eu vi algumas pessoas falando que a gente está sendo regido por Saturno, então faz algum sentido essas situações virem à tona agora. E ele não vai estar muito criativo esse ano, porque Saturno, ele, vamos dizer assim, torna as coisas um tanto quanto mais lentas. Então, é interessante que a gente está vivendo essa situação, que estão vindo essas coisas relacionadas a filho dele e a outras crianças que ele supostamente cometeu esses atos. Agora, porque é uma situação que era pra voltar à tona. Essas situações que normalmente a casa 12 normalmente nubla, ou peixes nubla, se você para pra pensar, elas voltam agora como, olha, não fomos embora, estamos aqui. Eu falei de... Ele tem Aquário, regendo a casa 4. E Urano na 8. Urano na 8 é em Touro. Isso vai afetar... Pode afetar ele financeiramente? Pode. Urano na 8. Pode afetar não só ele, mas o cônjuge dele. Vi da Pinkett. Jada. A mulher dele. Pode afetar ele também. Pode afetar a estabilidade do casamento? Pode. Porque Plutão, ele é explosivo, digamos assim. A situação já não tá boa, né? Porque tá Plutão na casa 4. Já não era boa. Vamos ser bem sinceros. Interessante isso. Eu vou me perder. Desculpem, eu vou me perder um pouco. Mas é interessante observar. Eu tava observando algumas coisas aqui enquanto eu não tava falando. Ele tá com Netuno na 6, né? Netuno na 6 pode ser algo relacionado ao trabalho criativo dele? Normalmente eu associo Netuno às atividades artísticas. Pode, mas também pode ser ilícitos. Porque esse Netuno, ele tá em peixes. E na casa 6? Coisas ilícitas relacionadas ao trabalho. E ainda mais com uma cabeça de dragão na casa 6 também. Mas essa cabeça de dragão está em Áries. Coisas violentas. Ele tá com um Quirón na 7. Ele não vai ser bem interpretado pelas outras pessoas. E ele não vai ser bem interpretado em questão de... Ele pode ser visto como uma pessoa violenta. Digamos assim. Porque esse Quirón, ele tá em Áries. Pessoa violenta. Pessoa violenta e... uma pessoa que não sabe se comunicar direito. Parece que roubaram a dicção dele. É interessante isso. Touro, né? Ao mesmo tempo que Touro pega um pouco da 7. Bastante da 7, na verdade. Ele também pega a casa 8. Então, ao mesmo tempo que ele quer estabilidade no relacionamento dele, ele não tá tendo. Ele não tá tendo uma estabilidade. Ele tá com uma estrela, né? Interessante. O mapa dele forma uma estrela. Urano na 8. Urano na 8 me faz pensar que pode ser que alguma coisa relacionada à internet venha à tona. Pode ser vídeo? Pode. Urano é de vídeo. Pode ser algo relacionado a touro, né? Foto? Pode. Mas algo vai vir à tona. Não só aqueles vídeos que a gente já viu e que é ele forçando o menino dele beijar ele. Isso, pra mim, já é passado. A gente já viu e a gente já viu que existe.
a gente tem que focar em coisas novas, né? Pode vir coisas maiores. Então pode ser uma coisa escalonado. Ele tá com Júpiter em Gêmeos na casa 9. É um ótimo posicionamento. Eu gosto bastante de Júpiter na casa 9. Porque eu acho um posicionamento muito bom. Porque surgem inúmeras ideias e inúmeros pensamentos na sua mente. Você vai ali pegando e captando. Eu acho um posicionamento muito massa para pessoas que têm um mapa natal. Porque você vira meio que um Wi-Fi, né? Você vai pegando coisas. Mas a maioria das pessoas não gostam desse posicionamento, né? A maioria das pessoas não veem um posicionamento como legal. Então ele pode estar bem comunicativo, bem querendo se comunicar, Júpiter na 9 em Gêmeos, pensando em se comunicar, ou como se comunicar, mas não vai ser. É melhor ele ficar calado, né? Porque Quirón na 7 não é legal. Na mente dele pode parecer uma coisa e ele falando pode parecer outra. Júpiter. Mercúrio. Mercúrio na 12. Interessante. Ele vai ter que se pronunciar, né? Mas não vai ser bem recebido. Porque eu tô pensando aqui. Ele tá com Júpiter em Gêmeos na casa 9. Beleza. Mas quem rege os Gêmeos é Mercúrio. Mercúrio está na 12. Ou seja, pode vir alguma coisa à tona que ele tenha que se pronunciar, né? Mas eu acho que não seria bom pra ele, não. Eu acho que é melhor ficar calado. Marte. Ele tá com uma conjunção bem interessante de Marte e Lua. Marte e Lua. Lua traz muitas oscilações. Eu acho que eu já falei isso aqui no canal. Lua traz muitas oscilações mentais e emocionais. Parece que você tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem. Fica oscilando. Eu acho que eu já falei dessa oscilação no mapa da Amanda Bynes. Amanda Bynes tem uma lua na casa 9. Ela não tá fazendo conjunção com nenhum planeta. Se vocês forem no vídeo da Amanda Bynes, eu falei que ela traz muitas oscilações. Ela tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem. Fica oscilando. Parece que você tem vários momentos de humor. Ele pode passar por isso? Pode. Ainda mais com Marte. Então, a questão agressiva, mentalmente falando, pode acabar aflorando também. Mas, como essa Lua e esse Marte estão em Câncer, pode trazer uma sensação muito grande de melancolia e acabar querendo se fechar, querendo não trazer essa situação para as pessoas. Pode até ser um rancor, porque canceriano gosta de guardar um rancor, sim. Mas pode ser que a gente veja isso publicamente e veja na cara dele que ele não tá bem. E também não vai conseguir dormir também. O que eu posso falar mais? Leão na casa... Pegando bastante da casa 10. Mas quem tá regendo a casa 10 normalmente é Câncer. E cadê o regente? Câncer, Lua. Tá na casa 9. Então a mente dele vai afetar ele no trabalho. Acaba afetando ele em questão de trabalho. Pode ficar com algum tipo... eu não recomendaria guardar nada, né? Porque a gente guarda e a gente fica doente. Então, mas ele pode acabar guardando alguma coisa relacionada ao trabalho. Porque, digamos assim, ele pode não ser bem recebido. Ou pode sofrer represálias de tudo que tá acontecendo. Leão na casa 10. Gente, Leão é o Sol, né? Sol na casa 12. Então pode sim que surjam mais coisas relacionadas ao trabalho. E eu não duvido, né?
Oi. Aqui a chave, eu vou sair agora que eu vou levar a irmã. Como eu tava falando, ele tá com o regente da casa 10, ou Leão, que tá pegando bastante da casa 10 dele, na casa 12. Então, coisas relacionadas ao trabalho e coisas ilícitas ou coisas que estão escondidas vão aparecer. Pessoas falando dele vão aparecer também. Corina 12, né? Tudo que está escondido vai aparecer. Tem Virgem pegando bastante da casa 11. Regente de Virgem está na casa 12. Então, coisas relacionadas a amigos. Ilícitos também vão aparecer. E a gente ainda vai falar bastante disso. Libra pega bastante da 12, né? Pega bastante. E aí temos Vênus. Cadê Vênus, meu Deus? Vênus. Vênus na 1. Vênus na 1. Agora, vamos parar pra pensar. Ele tá com boa parte de Libra pegando a casa 12. E o regente de Libra está na 1. Que situação estranha, né? Que situação estranha. Aí quando a gente vai para os aspectos cruzados, nós temos Sol na casa 12, em quadratura com Marte. Ou seja, ele não vai tomar boas ações. Não vai tomar boas ações mesmo. E principalmente mentalmente, ele vai ter que quebrar alguma coisa relacionada à mente dele e às ações dele. Porque ele não vai tomar boas ações. Quadratura. E aí temos Sol em trígono com Netuno. Sol em trígono com Netuno. Aqui. Sol em trígono com Netuno. Coisas relacionadas ao trabalho. Que Netuno tá na casa 6, que é a casa do trabalho. Que é a casa da casa, né? Que é a casa da família. Então, situações que ainda estão nebulosas vão meio que ser vistas com mais frequência? Não, acho que não. Mas vão aparecer. Ele tem Sol em quadratura com Plutão. Sol na 12, como já citei. Plutão está na casa 4. Então ele vai ter que equilibrar alguma coisa relacionada à família dele. Algum tipo de afastamento que ele tenha. Plutão, né? Eu não vi prisão, gente. Mas ele vai ter que equilibrar alguma coisa. Algum afastamento que ele tenha da família. Ou algo relacionado. Coisas ilícitas por conta da 12. Lua em trígono com Saturno. A lua dele tá no 9, Saturno na 5. Trígono. Ele vai ter que lidar com bastante oscilações de humor e com essa situação karmática relacionadas a filhos e a crianças. Deixa eu ver. Tem Mercúrio em quadratura com Júpiter. Como eu já falei, não vai. As palavras não vão sair direito da boca dele. Não sei se ele vai estar usando substâncias entorpecentes. Mas a mente dele vai pensar uma coisa, a boca vai falar outra. Falou Júpiter.
Mercúrio e Júpiter. Mercúrio e Júpiter. Mercúrio e Júpiter. Normalmente, olha, como o Mercúrio dele não tá retrógrado, ele pode fazer algum tipo de viagem. Ele vai viajar bastante. Pode ser que ele fuja. Eu espero que não. Mas tem Marte na casa 9, tem Júpiter também. Que normalmente são coisas relacionadas a viagens. Eu sei que quando eu li a Revolução Solar dele e eu fiz algumas anotações, eu fui buscar as informações, deu que ele meio que ia encontrar um novo amor. Mas isso não faz muito sentido. Então, eu ainda prefiro a minha visão. Deu muito amoroso pra ele esse ano. Deu bastante. Ele tem Mercúrio em trígono com Urano. Urano, Mercúrio. É algo que ele tem que aprender. Urano na 8. Não, tá em Touro. Esse Urano na 8 me deixou preocupada com situações de fazer o oposto de viver. Mas tá em Touro, né? Touro normalmente traz uma segurança. Se tivesse em Aquário, eu ia ficar bem preocupada. Mas cadê? Ele tem Vênus em trígono com Marte. Vênus em trígono com Marte. Vênus em trígono com Marte. Vênus. Vênus aqui. Vênus em trígono. Trígono não é um aspecto, digamos assim, ruim, mas você tem que se equilibrar bastante. Pra, digamos assim, fazer com que ele não se torne uma coisa ruim. Porque, por exemplo, vamos dizer que você tem um aprendizado pra você, digamos assim, discorrer. E aí você não aprende essa lição. Você fica ali batendo cabeça. Trígono, ele é um aspecto legal pra você aprender. Mas quando ele vira uma quadratura, vira um problema, entende? Então, eu espero que ele aprenda o que precisa ser aprendido. Que ele não retorne pra que essa situação não vire uma quadratura. É algo relacionado à mente dele e a coisas que ele tá acumulando. Tensões que ele está acumulando, né? Porque tem câncer ali na casa 9. Ele tem um Júpiter em quadratura com Saturno. Situação karmática. Júpiter na 9, Saturno. Acho que ele não vai ser... Não, eu tava pensando aqui. Que se... Uma hipótese, né? É uma hipótese. Se ele meio que tentar fugir dessa situação do Puff e, sei lá, tentasse correr, ele não ia muito longe, sabe? Porque o Júpiter dele, que devia dar uma segurança em viagens, está fazendo um mau aspecto. Júpiter está em quadratura com Saturno. Júpiter em quadratura com Saturno. Ou seja, se ele meio que tentasse correr, ele não ia muito longe. Iam acabar pegando ele, né? Tanto o Júpiter tá fazendo uma quadratura tanto com o Saturno dele na 5, quanto com o Netuno dele na 6. Ou seja, se ele tentasse correr em questão de trabalho, ou em questão de coisas ilícitas que ele fez, né? Ele não ia conseguir. Ele poderia tentar, né? Ele poderia, né? Mas ia acabar pegando ele. A única coisa boa aqui desse mapa, boa entre aspas, né? É o que o Urano dele tá fazendo um aspecto benéfico com Netuno, que é um sexto, né? O Urano dele tá onde? O Urano dele tá na 8, fazendo um sexto com Netuno. Então,
Mas eu acho que até esse sexto, que poderia ser uma coisa benéfica, se torna uma coisa maléfica, porque o Urano, ele tá na 8. E a casa 8 é a casa das coisas ocultas, né? Então ele acaba revelando situações ocultas que aconteceram. Então, até esse sexto, que é um aspecto benéfico, acabaria sendo maléfico pra ele, entre aspas, né? Porque acabaria pagando. E aí temos um Netuno e fazendo um sexto com Plutão que quase não é sentido. É um aspecto tão pequeno que quase não é sentido. Mas ele tem bastante quadratura. Ele vai ter bastante problema esse ano. Então já aguardem. E eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscrevam e até o próximo vídeo.